As pessoas sempre me perguntam, irmão Jânio, como que eu retiro da minha mente o cansaço, a opressão, a aflição, um fardo pesado. Eu faço todos os tipos de ritual religioso, mas mesmo assim continua uma aflição, um vazio, uma opressão. Parece que há uma necessidade, eu não encontro de maneira nenhuma, nem no sistema religioso, algo que me preenche. Enquanto isso, do outro lado, o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados, você deve atribuir esse cansaço e esse fardo, essa aflição ao sistema religioso convencional, sem medo de errar, falando para você com toda a certeza. Se você pegar esse fardo, esse cansaço, você vai unir ao sistema convencional religioso, que é o ministério da lei mesmo, é implantado a lei na mente das pessoas, e quando se implanta a lei, então as pessoas vivem na expectativa de que fazendo boas obras ou sacrificando com uma força mental, é isso que vai levar essas pessoas a se salvarem em Jesus Cristo. Então, desta forma, enquanto estiver na lei, enquanto não entender a graça do Senhor Jesus Cristo, então vai ter muito fardo e vai sentir um sentimento de vazio e opressão, e não sai mesmo enquanto estiver debaixo do jugo da religião, da mensagem esmagadora que esmaga qualquer mentalidade que começa a ouvir as filosofias humanas que está no coração do homem, muito rasa, muito vazio, e que está limitado dentro de uma visão do homem. Então, o fardo é pesado mesmo. Mas hoje eu trago as boas novas para todos vocês que vão ter a oportunidade de ouvir esta mensagem de como aliviar esse fardo, a opressão, a aflição e o vazio. Você precisa acreditar em uma obra já consumada, executada, tudo pronto, já feito. Quando eu falo para você do Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer tudo de novo, vai sacrificar, vai ir para a cruz, vai pregar o evangelho, vai estabelecer o teu reino. É no futuro que Ele vai fazer isso, ou isso já está consumado? Ele já veio, estabeleceu o seu reino, pregou o evangelho até os confins da terra, deu a salvação para todos aqueles que crer nele, tirou o pecado do mundo. Te faço essa pergunta: isso vai acontecer, essa manifestação vai acontecer no futuro, ou isso já aconteceu? Já aconteceu. Ele já veio, estabeleceu o teu reino, perdoou os pecados de todos aqueles que manifestam a fé nele. Você não é mais transgressor se você está nele, se você manifesta a tua fé, se você não tem liberdade na carne, então você já está justificado. Então você precisa acreditar em uma obra já consumada, onde você ouve a mensagem, a fonte da tua alimentação. Se você ouve esta mensagem que aciona o gatilho mental, fazendo com que você está sempre enxergando as suas falhas, as suas fraquezas, e colocando a tua mentalidade que você é um pecador e que amanhã você precisa de um sacrifício maior para se justificar diante
do nosso Senhor Jesus Cristo, saiba que estas pessoas estão anulando o sacrifício da cruz do nosso Senhor e trazendo sobre todos aqueles que ouvem esta mensagem peso, aflição, opressão e um fardo. Porque um véu é colocado ainda. O Senhor Jesus Cristo diz que o véu foi tirado, né? O véu foi rasgado de cima a baixo. E quando não se ministra as boas novas, mostrando para todos os ouvintes que é uma obra consumada, para enxergarmos agora a nossa identidade, nos enxergar como o próprio Deus enxerga. Porque Deus enxerga de uma forma, o homem enxerga de outra forma. Deus não vê como vê o homem. O homem quer dizer a tua mentalidade. A tua mentalidade olha para você e diz: não, eu ainda não estou pronto, eu estou em Cristo, eu tenho fé, mas eu ainda não estou pronto. É a mentalidade do homem que vê desta forma. Deus não vê como vê o homem. Deus, ele olha lá para tudo que aconteceu, desde o seu nascimento até o fenômeno da cruz, e depois da cruz a sua ressurreição, e a promessa de liberar sobre nós o Consolador. E ele disse: por um homem entrou o pecado, e por um homem também reinou a morte sobre todos, mas muito mais abundante é o segundo Adão, que veio e deu vida, e essa vida venceu a morte de todos aqueles que crê. Portanto, quem crê no Senhor Jesus Cristo, nem morrer não morre mais. Nós somos simplesmente transladados. O Senhor recolhe o nosso espírito em vida, e ele continua em vida para toda a eternidade. Mas se você não entendeu o Evangelho da Graça, que ministra, ensina as boas novas de uma obra já consumada. Define isso na sua mente: uma obra já consumada pelo Senhor Jesus Cristo, já fez, ele se deu como sacrifício. Está escrito que esse sacrifício foi dado apenas uma única vez, não vai se repetir, e agora precisamos de uma renovação na nossa mente. O sistema religioso aponta a tua transgressão. O sistema religioso aciona o gatilho mental de que você está no pecado, e eles batem firme, eles insistem, o sistema mental das pessoas fica numa corrupção, que não consegue enxergar a sua santidade. Jane, mas como que eu vou enxergar a minha santidade? Eu não sou santo. Meus irmãos, você é santo sim. Santo significa separado para a fé, separado para manifestar. Você é santo. E até mesmo a questão dos pecados, em que a mentalidade humana enxerga a si mesmo, enxerga os outros como um pecador. E aí João Batista manifestou dizendo que Jesus tirou o pecado do mundo. E Jesus mesmo disse que agora todos nós somos justificados por meio da fé nele. Nem pecador você não é, se você olhar para uma obra consumada, olhando lá para o Filho de Deus, que teve um propósito de vir a esta terra para dar vida com abundância e salvação em todos aqueles que crer nele. E essa justificação por meio da fé, a qual nós elevamos a nossa mentalidade e declaramos, nós cremos: sim, Senhor, o Senhor me justificou, sim, Senhor, o pecado já não tem mais força nem domínio sobre o meu ser, o teu Espírito venceu tudo, eu hoje estou na posição de filho do Senhor, eu nasci do teu Espírito.
e não precisei fazer nada, porque é só pela fé. Eu creio em uma obra já consumada. Então toda a aflição, todo o peso, todo o fardo sai de você. Porque não vai ter mais ansiedade com o sistema religioso. Não vai ter mais ansiedade com o nome do Senhor Jesus Cristo invocado sobre você. Agora você se reveste do alto da cabeça em todos os compartimentos onde o Espírito pode testificar. Então você se reveste e nada te falta. Você agora está preenchido. Na sua casa você está com Cristo e o reino estabelecido. No seu trabalho você está em Cristo e o reino estabelecido. Você não vai apontar mais nenhum lugar para dizer que é a igreja, porque agora veio a verdadeira visão e você se define como a igreja do Senhor e todas as promessas de lá se cumpriu em você. Então, Jesus falou a verdade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Debaixo da religião que condena, que acusa, que mostra só obras da carne, então eles vão encerrar a mentalidade de vocês no mundo. E o mundo jaz no maligno. O mundo, realmente a carga dele é pesado mesmo, a mentalidade humana. Quando digo mundo, é mentalidade humana, é pesado. E Cristo? Cristo alivia todas as coisas. Mas ele vai fazer ainda, ou ele já executou tudo e por meio da fé nós tomamos posse, abraçamos essa causa da justiça. Já fez tudo. Olha só, nasceu, cresceu, estabeleceu o seu reino, foi para a cruz para pagar a minha dívida e a sua dívida, que nós não teríamos condições nenhuma de pagar esta dívida, nos tirou debaixo da lei, nos justificou, perdoou os meus pecados, me transformou em filho. Essa é a minha posição e a sua posição. O sistema religioso convencional aponta você para a lei, traz a lei e implanta na sua mente, e você nunca se sente perfeito ou sem pecado. Não, eles não deixam, eles não entram, não recebem a paz, não deixam vocês também entrarem. Mas com grande força a mensagem da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, manifestada pelo Espírito, através desta mensagem, vai entoar aos ouvidos daqueles que podem ser despertados, que não é, ele sabe quem que é, um ou outro, é o pequeno rebanho, pode ser despertado para viver por meio da fé e não ficar com nenhuma ansiedade, porque o verdadeiro sacrifício foi dado uma única vez, está lá em Hebreus, não se repete esse sacrifício. Então, meus irmãos, eu quero mostrar para você a sua identidade. A palavra que revela para a gente a identidade a qual nós temos hoje em Cristo. Lembrando que a religião, ela fala para a gente que nós temos uma identidade de pecador, de transgressor, assim que a religião, o sistema do judaísmo, a tradição que vem lá de trás das leis, é assim que aponta, né, a todos aqueles que manifestam a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra verdadeira da graça não mostra essa identidade para a gente. Então, vamos lá. Aciona a mentalidade da fé em Jesus Cristo e agora olha qual é a sua identidade. Vou colocar na tela aí para você ver, já está aí na tela. Olha só que legal que a palavra traz para a gente um anúncio da nossa identidade. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Então hoje você não é mais criatura, você não é mais pecador, porque os pecadores, eles não estão na posição dos filhos de Deus, né? Lembra lá de João, que os filhos de Deus, esses não vivem pecando, mas os filhos do diabo vivem pecando. Então, para aqueles que têm o dom da fé, estão em Cristo, olha só o que a palavra diz. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Essa é a sua identidade, é a sua posição. Você é filho de Deus, foi justificado, você teve o perdão dos seus pecados, você agora é filho, você não é mais criatura. É isso que a palavra diz aqui. Então é preciso, nesse momento, ter um processo de metanoia, de renovação da mente. Tudo aquilo que o sistema enfatizou e de tempos em tempos encerrou a nossa mente a estar no fardo, na aflição e na opressão, que o Espírito Santo gere uma metanoia, um renovo, uma nova crença, para você valorizar o sacrifício de Cristo e sentir-se completo, porque esta é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele, e não conheceu mesmo. Então eles disse: quem é esse? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Sim, é o filho do carpinteiro. Vocês estão vendo do lado de fora. Do lado de fora ele é o filho do carpinteiro. Do lado de fora eu sou o Jânio, você é tal pessoa, mas quando nós olhamos para dentro de nós, nós sabemos em quem estamos, em quem temos crido, em quem nos escolheu antes da fundação do mundo, e a partir disso, você acredita nesta obra consumada e não importa o que as pessoas falam. Elas podem julgar pela capa, mas quando se olha por dentro, nós nos vemos cheios de fé, nós nos vemos completos, nós olhamos e valorizamos cada palavra em que o Senhor Jesus Cristo liberou, e quando Ele disse está consumado, então nós tomamos posse e dizemos: agradeço-te, Senhor, porque hoje por meio da fé, sem esforço mental, sem obra nenhuma, somente pela fé, pela tua graça, eu creio que eu estou nesta posição. O mundo me julga que eu sou natural, como julgou a ti que o Senhor era filho do carpinteiro, mas o Senhor era o verdadeiro Deus. Então hoje eles podem me julgar, mas eu sei o que está se renovando dentro de mim, já se renovou, eu sei em quem eu sou, em quem eu tenho crido. E quem é você? Lavado, justificado, todos os seus pecados perdoados, você é santo, perfeito, porque você é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma igreja perfeita, sem máculas, sem mancha, uma igreja na bênção do Espírito. Assim somos nós, por meio da fé. Lembrando que o sistema religioso leva o contrário, eles vão para um outro lado, eles não ultrapassam o limite da cruz. E aqui nós estamos liberando essa mensagem para você chegar depois da cruz. Se é que o sangue de Jesus teve esse efeito sobre você que crê. E continua. Então você é filho. Está dito a palavra, pronto, acabou, filho perfeito, justificado. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha que bênção. Você é filho de Deus, filha de Deus. Está consumado esta mensagem em ti?
Está consumado esta fala no acionamento da tua mentalidade? Quem é você? Você é um pecador ou você é um filho de Deus justificado? Então, se você tem coragem, diga: eu sou um filho de Deus justificado, porque o Senhor Jesus Cristo me justificou. Aciona esse gatilho mental aí, fazendo essa declaração, e não fala nunca mais que você está no pecado, que você é um pecador, porque por meio da fé que hoje nós conseguimos ter esse alívio em que a religião colocou a gente por muitos anos em fardo, em aflição, em opressão. Então, pela fé no Senhor Jesus Cristo, de uma obra já consumada, é que isso se torna real. É um aperfeiçoamento dos santos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Além de você ser filho, nós ainda estamos aguardando uma manifestação do que vamos ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Tá vendo só, irmãos, como que a gente não pode deixar que nenhuma mensagem de líderes, se isso estiver ocorrendo, é melhor que você nem ouça, de líderes que não traz uma purificação mental na tua alma, porque a mensagem do Evangelho é as boas novas, trazendo para a gente todo o poder da vida que está em Cristo. Porque a morte do velho homem já ficou para trás, não mexemos mais com isso, não olhamos mais para isso. Agora nós olhamos, e é por meio da fé, não tem obra que você faça, é por fé. Então nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo e o próprio Espírito e a palavra purifica a nós, deixa a nossa mente purificada, sem a mensagem de ser um transgressor. Transgressor éramos. Hoje nós estamos em Cristo. Então, que você, a partir de hoje, possa acreditar em uma obra consumada. Porque está escrito. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esse purificar a si mesmo, se primeiro não começar com o acionamento da mentalidade, né, de você pegar o sacrifício de Cristo e dizer por que ele derramou um sangue? Por que ele entregou o seu corpo? Por que ele ressuscitou ao terceiro dia e diz que mandaria o Consolador? Primeiro, para receber um renovo na mente e se colocar na posição que ele já nos colocou, de santificados, de já recebemos o perdão, de sermos filhos e que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Se colocou nesta posição, automaticamente os seus membros se encaminham da purificação e da santificação, da pureza. Não precisa nem de você dar tanta ênfase para forças de membros, porque quando você purificou a mente, você entendeu agora o que é a graça, o que é estar em Cristo depois da cruz, então os seus membros passam a ser santificado e purificado automaticamente. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É aqui que nós vamos parar bem. Quando nós falamos assim, vocês são pecadores?
a maior parte, se não uma totalidade dos cristãos atuais, eles vão bater no peito e eles vão dizer, eles falam com orgulho, eles enchem o coração, eles falam com a manifestação de fé. Sim, eu sou pecador. Sim, eu sou pecador. Mas como? Como que pode bater no peito? Como que pode se encher de orgulho de dizer que é pecador se Jesus Cristo veio para combater o pecado e tirar o pecado? Não é do mundão, não, é das mentalidades. Jesus veio para tirar o pecado das mentalidades. E quando faz a pergunta se é pecador, os crentes enchem de orgulho de dizer que sim. E a palavra diz que os pecadores não entram na congregação dos justos. Eu entendo que a maior parte fala por ser ingênuo, no sentido da palavra. Aqui está dizendo que qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E hoje eu te pergunto, quando Jesus veio, ele fez menor do que os anjos, ele entrou debaixo da lei e cumpriu toda a lei, e ele disse, a partir de hoje é a nova e eterna aliança, e vocês não precisam submeter a lei, as ordenanças, 613 artigos, mandamentos, para que vocês possam se sentir justificados em Deus, porque a lei, eu venho cumprir a lei. A partir de hoje vocês estão numa terra espiritual, entenda bem, na mentalidade sem lei. Então, se vocês estão sem lei, linka isso agora, para vocês não confundirem. Se vocês estão sem lei, então não há pecado. Porque você só é um transgressor quando tem lei. Faça isso, não faça. Isso é de Deus, isso não é. Você não tem condição de estar no Senhor Jesus Cristo por meio da fé? Será se nós não temos esse dom de estar no Senhor Jesus Cristo por meio da fé e a unção do Espírito palpitar dentro de nós e nos dar toda a direção por meio dessa fé enquanto vida nós temos? Sim, você tem essa condição. Então, se não há lei, hoje para aqueles que entenderam a graça do Senhor, então você não é um transgressor. Porque o pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E com 613 mandamentos, as pessoas erravam o alvo com muita facilidade. Então eles eram pecador, eles eram transgressor. E hoje o sistema religioso convencional, ele aponta para você uma doutrina do certo e do errado. Quando você sai daquele local onde você ouviu a mensagem, a tua mentalidade sai ativada, um gatilho mental sai ativado de que isso eu posso tocar, aquilo não posso tocar. Então, em algum momento você vai tropeçar naquilo, vai sentir aflição e opressão, fadiga, fardo, porque não vai conseguir receber esse alívio com esse parâmetro de mensagem. Agora, quando é por meio da fé, apenas a fé, então realmente se cumpre a palavra. Vocês vão receber alívio, vocês vão receber paz e vocês não vão ser considerados mais como transgressor, porque a mentalidade de vocês foi renovada e se não há transgressão, também não há pecado. É o que está dizendo aqui. O pecado é a transgressão da lei. Entende? Muitos vão dizer assim na mão, o pecado são as obras da carne. As obras da carne, meus irmãos, com uma palavra, com um conselho, com um direcionamento, com uma experiência, ela se molda dentro dos parâmetros, né, divino. Agora, a força do pecado que era a lei, só é Jesus que conseguiu cumprir.
Então ele tirou esse parâmetro da lei. Hoje tem que ser por meio da fé, tá? Então tá aí. O pecado é a transgressão da lei. Esse é o pecado. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Olha só, Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Olha que interessante. E tirou, eu testifico. Até um tempo desse me diziam, Jânio, você é um pecador? Eu dizia sim, eu batia no peito também, com todo orgulho. Hoje eu digo com muita coragem e ousadia, não. O pecado é errar o alvo. O alvo você erra quando você tem muitos mandamentos na tua mente. Então hoje eu não vivo mais por princípios da lei, eu vivo por princípio único e exclusivo da graça, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então a unção do Espírito é o meu parâmetro, é Ele que me coordena. Então se eu não sou transgressor de uma lei, então eu também não estou em pecado, me sinto justificado pelo meu Senhor. Por quê? Bem sabemos que Ele manifestou para tirar os nossos pecados. E os demais que se estendem pecados às obras da carne, automaticamente, pela fé, quando alinhamos a visão do coração do homem com a visão do Espírito, então também os nossos membros são dominados. E nele não há pecado mesmo no nosso Senhor. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conheceu. As pessoas ficam com medo dizendo, mas se vocês falam de graça, então é tudo de graça, então eu posso tudo. Mas se você pode tudo, aqui está dizendo que você então nunca conheceu e nem ouviu o Senhor Jesus Cristo por meio da fé. Porque quem permanece em pecado ou em pecados nunca o viu, não o conhece. Então, a graça significa favor imerecido, uma visão em que o apóstolo Paulo trouxe a todos de uma obra já consumada, né? O apóstolo Paulo trouxe de uma obra já consumada em nós, e hoje nós vivemos por meio dessa fé. Então, não é libertinagem, realmente é a verdadeira visão do Evangelho de uma obra já consumada, tudo ocorreu no Senhor. Deixo essa mensagem para todos vocês e a dica final é essa: acredita na obra já consumada. Assim, o próprio Espírito lança fora toda a ansiedade de todos os seus filhos. Você é filho, filha, lavado, remido, santificado, purificado, igreja perfeita, sem mácula, sem ruga, sem pecado. Assim o Senhor o disse e a palavra é verdadeira. O Senhor Jesus te abençoe.